Olá, sou o professor Diego Carneiro e hoje teremos nossa segunda aula de álgebra linear. Na aula de hoje, aprenderemos sobre operações com matrizes. A primeira operação será a adição de matrizes. Seja então duas matrizes M por N A e B, a soma das duas matrizes será composta de uma nova matriz também M por N, cujos elementos são a soma dos elementos das matrizes originais. A soma de matrizes possui algumas propriedades. A primeira delas, tanto faz eu somar A mais B como B a A. Essa propriedade chama-se comutatividade. No caso de somarmos três matrizes, tanto faz eu somar duas primeiro e depois acrescer a terceira, ou somar as duas últimas e depois acrescer a primeira. Essa propriedade é chamada associatividade. Se eu tiver uma matriz nula, ou seja, cujos elementos são iguais a zero, a soma dessa matriz a uma matriz qualquer não altera a matriz original. Vamos para um exemplo. Suponha que eu quero somar essas duas matrizes. Lembre-se, a matriz original será dada pela soma dos elementos de cada uma dessas matrizes. Então vamos somar aqui o primeiro elemento. O primeiro elemento da matriz A, da matriz 1, seria 1, da segunda matriz seria 0. Então a soma seria igual a 1 mais 0. E assim para todos os demais elementos. O resultado seria essa matriz. Multiplicação por escalar. Seja então a matriz também M por N e K um número qualquer. Se eu multiplico K pela matriz, eu obtenho uma nova matriz também M por N, cujos elementos são os elementos da matriz A multiplicados pelo escalar. Também temos algumas propriedades dessa operação. Se eu multiplicar o escalar pela soma de matrizes, equivale a multiplicar cada matriz pelo escalar e depois somar. Da mesma forma, se eu somar escalares e multiplicar por uma matriz, equivale a multiplicar a matriz por cada escalar e depois somar o resultado. Se o escalar for igual a zero, o produto dele por uma matriz qualquer vai resultar numa matriz nula. Se eu multiplicar dois escalares por uma matriz, tanto faz multiplicar um deles e multiplicar o resultado pelo escalar anterior, como multiplicar os dois e depois multiplicar o produto pela matriz. Vamos para um exemplo. Então, suponha que eu quero multiplicar essa matriz por esse escalar menos 2. A matriz resultante, então, será equivalente a cada elemento da matriz anterior multiplicado pelo escalar. Então, teria nesse caso 2, o elemento A1, vezes o escalar menos 2, e assim para os demais elementos. Então, a matriz resultante seria essa. Transposição de matrizes. Seja uma matriz A, M por N, nós dizemos que a transposta dessa matriz, que é de tal linha, ela é uma nova matriz cujos elementos são inversos entre linha e coluna, ou seja, todos os elementos que pertenciam à linha da matriz A tornam-se coluna na matriz B e vice-versa. Temos algumas propriedades da transposição. Se A é simétrica, lembrando, uma matriz simétrica é aquela cujos elementos acima e abaixo da diagonal principal são iguais, são equivalentes, espelhados, então a transposta dela é igual a ela mesma. A transposta da transposta é igual à matriz original. A transposição da soma é igual à soma da transposição de matriz. A transposição do produto por escalar é igual a escalar vezes a matriz transposta. Exemplo 3. Então, suponha que temos a matriz A, 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas, e queremos encontrar a sua transposta. Para isso, basta invertermos linhas e colunas da matriz. Ou seja, essa coluna virou a primeira linha, e essa coluna virou a segunda linha. Note que a matriz era 3 por 2 e passou a ser 2 por 3. Multiplicação de matrizes. Suponha que eu tenho duas matrizes, uma matriz A, N por N, e uma matriz B, N por P.
Então, o produto dessas duas matrizes será a matriz AB, que será N por P. Note, ela vai ter o número de linhas da matriz A e o número de colunas da matriz B. Cada elemento dessa nova matriz vai ser dado por essa soma. Vai ser a soma dos elementos da coluna da matriz A pelos elementos da linha da matriz B, correspondentes. Lembrando que para que eu consiga multiplicar duas matrizes, elas têm que ser compatíveis, ou seja, o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de elementos, número de linhas da segunda matriz. Vamos só olhar um pouco melhor essa operação. Então, suponho que eu tenho essas matrizes genéricas. Então, o produto dessa matriz A por essa matriz B vai me gerar essa matriz C. Então, cada elemento da matriz C vai ser igual ao produto dos elementos da matriz A vezes os elementos da linha da matriz A vezes os elementos da coluna da matriz B. Então, aqui eu teria A1 vezes B1, geraria o C e 1, e assim por diante. Então, essa vai ter, aquela soma foi expressa no slide anterior. Exemplo 4. Suponho então que eu quero multiplicar essas duas matrizes. Note que essa matriz tem 3 linhas e 2 colunas, e essa tem 2 linhas e 2 colunas. Como o número de colunas dessa matriz é igual ao número de linhas dessa matriz, então essa soma é compatível. Então eu tenho que utilizar os elementos da linha da primeira matriz, multiplicando-os pelos elementos da coluna da segunda matriz. O resultado vai ser 2 vezes 1, 2 vezes 1, mais 1 vezes 0. E assim para todos os elementos da matriz, resultando nessa última. A operação de multiplicação também tem propriedades. Diferente da soma do produto por escalar, o produto de duas matrizes A vezes B geralmente é diferente do produto inverso, B vezes A. Note que, dependendo do formato da matriz, esse produto pode nem ser compatível, certo? Então, aqui eu tenho, por exemplo, que eu multiplicar A vezes B resulta em C, mas eu não conseguiria multiplicar B vezes A. Isso é bem comum. Se eu multiplicar a matriz A por uma matriz de identidade, lembrando que no caso aí as duas matrizes têm que ser quadradas, eu resulto na própria matriz original. Se eu multiplicar A pela soma de duas matrizes B e C, eu resulto na distributividade, ou seja, A vezes B mais B vezes C. É distributiva à esquerda. E também é distributiva à direita. Se eu multiplicar a soma de duas matrizes por uma terceira matriz, isso equivaleria à soma dos produtos de A vezes C vezes mais B vezes C. Da mesma forma, existe a associatividade, no sentido de que tanto se eu estou multiplicando nessa ordem A, B e C, três matrizes, tanto faz eu multiplicar as duas primeiras e multiplicar pela última, como multiplicar as duas últimas e pré-multiplicar pela primeira. Se eu transpor o produto de matrizes A, B', esse vai ser igual à transposta, ao produto das transpostas. Contudo, a segunda matriz ela passa a pré-multiplicar a primeira, ou seja, que é A vezes B', então essa matriz passaria a ser B', A'. Por fim, se eu pré-multiplicar a matriz A por uma matriz de zeros, ela vai implicar, tanto faz eu pré-multiplicar como eu posso multiplicar, se esse produto for compatível, isso vai me resultar numa matriz nula. E é isso, muito obrigado.